meu nome é Cristiane, eu e a Kézia somos as professoras de vocês de eletiva, e hoje a gente está aqui para poder apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a nossa eletiva, né, Kézia? Tudo bem, eu sei que vocês me conhecem mais ou menos, eu tenho um projeto de vida na sala de vocês também, mas vamos lá nessa eletiva, eu espero que a gente tenha um semestre muito legal a gente junto, tá? Muito prazer, eu sou a professora Kézia também. A Kézia, eles já conhecem, provavelmente, né? Eu que sou professora nova na escola, para quem esteve lá nos dias do acolhimento, provavelmente viu a gente, né, Kézia? Mas não teve um contato muito direto. Mas então vamos lá, nós pensamos em fazer games literários, tá? A gente vai apresentar para vocês terem uma ideia do que vai ser, qual vai ser a proposta, tá? E depois vocês vão poder dar sugestões, falar o que vocês acharam no formulário que a gente vai criar e vai deixar aí para vocês disponível, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou falar sobre o que é essa eleitiva. Nessa eleitiva, a gente vai ter contato com alguns textos e com alguns autores literários, tá? E aí, como é uma eleitiva de games, obviamente, no final a gente vai participar de um jogo didático, porque a intenção é a gente aprofundar o nosso conhecimento em literatura, tá? Fazendo essa parceria aí com a professora Cristiane, aproveitando que ela é professora de língua portuguesa de vocês, tá? Ok. Vamos também tentar responder para vocês por que a gente está trabalhando com literatura, né? Porque a gente vai usar essa eletiva para aprofundar o conhecimento de vocês. Em algumas matérias, em português, né? E dependendo da eletiva, também pode ser feito em matemática, pode ser feito em outras disciplinas, mas no nosso caso aqui, a gente quer que vocês tenham contato com a literatura, mas de uma maneira mais lúdica. Então, por isso, a gente vai fazer esse aprofundamento, mas de uma maneira mais divertida através dos jogos, ok? Pensar também, porque assim, no Varal dos Sonhos tinha bastante gente querendo prestar vestibular, né, fazer cursos biológicas, e a literatura, ela cai bastante nas provas, né? Então, é um subsídio que a gente queria dar para vocês, terem mais confiança, né, na hora de tentar os vestibulares aí para ingressar. Porque às vezes a gente pensa também, mas o que agrega? Agrega nisso, sem contar a nossa capacidade de compreensão do mundo, né, do universo, né? Quando a gente passa a ter mais contatos com os textos literários. Tá bom? Isso aí. E então a gente já vai aproveitar aí, falar um pouquinho sobre o Varal dos Sonhos. Não sei se vocês tiveram contato, eu acredito que só os professores que tiveram. Lembra que vocês responderam sobre o Varal dos Sonhos, o que vocês queriam, o que vocês esperavam como projeto de vida, o que vocês tinham de sonhos para o projeto de vida, e vocês fizeram isso, acho que online e presencial. Em cima desses dados, a vice-direção, a Cleia, ela vai depois tabulando, e isso viram dados e depois estatísticas, e a gente tem que analisar esses dados para poder depois desenvolver uma eletiva. Então, eu vou ler aí com vocês e ver quais foram os sonhos, né, que vocês mais colocaram aí, tá? Acho que o primeiro aí que entra foi o jogador de futebol, né, Kézia? Deu 9,1%. Além do jogador de futebol, nós vimos também que o que tem mais não é jogador de futebol. O que tem mais é veterinária, lá embaixo, ó, no cantinho esquerdo, tá vendo? Lá embaixo. 12,1%, tá? Então tem jogador de futebol, veterinária, depois eu vi ali que tem bastante de medicina, tem também bastante que colocou que quer ser rico, né? Policial. Tem psicologia, policial, tem também empresário, né? Um ou outro, assim, que é mais específico. Então, tirando o jogador de futebol aí, a gente pensou nessa eletiva justamente por conta do vestibular. Por quê? Principalmente no segundo ano, né, Kézia? A parte literária, o conteúdo do segundo ano é o que é mais cobrado no vestibular. Claro que tem o conteúdo da terceira série, né, que também será cobrado, é o modernismo, mas vocês vão perceber que muita coisa que cai, se vocês fizerem simulados ou pegarem provas antigas de vestibular, vocês vão ver que cai muito da literatura do segundo ano, tá?
Então a gente vai aproveitar que vocês querem cursos muito disputados, então ajudá-los nessa fase aí, que é a fase do vestibular. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu uma eletiva de literatura. Como que vai ser, então, essa eletiva? O que a gente espera com relação à participação dos alunos, né? Primeiro, a gente vai ter aí aulas síncronas e assíncronas. Para quem não sabe, a aula síncrona é aquela aula que a gente está ali falando junto. Por exemplo, pelo Meet, quando o professor envia o convite e está ali junto, é uma aula síncrona. E a assíncrona é aquela aula que o professor deixa gravado e depois manda para o aluno. E a gente vai fazer dessa forma. É assim que vai ser eletiva. Algumas aulas síncronas, outras assíncronas, tá? Para a gente falar sobre literatura. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima desses conteúdos que estão em defasagem, coisas que provavelmente vocês não aprenderam lá no primeiro ano, estão aprendendo no segundo. A gente vai mesclar a matéria do primeiro e do segundo ano para poder trabalhar essa defasagem. Aí a gente vai entrar, a gente vai fazer jogos, ao invés dos professores, é como se fosse uma aula normal, mas ao invés de a gente jogar depois um questionário para vocês, nós vamos criar jogos para que vocês brinquem e respondam a partir do que vocês aprenderam naquela aula, né? É uma oportunidade para vocês aprenderem. Também eu acredito que quem estiver acompanhando pode pegar dicas, né, de como trabalhar com isso. Então vai ser legal para os alunos, para os professores, para todo mundo. A gente vai trabalhar bastante com o celular, a gente vai trabalhar, então, com essas plataformas digitais de jogos, tá? Vamos usar, então, esses aplicativos aí, tá mostrando pra gente aí os recursos didáticos, esses aplicativos como o Zoom, o Meet, o Teams, tá? Vamos usar os grupos do WhatsApp, vai ser mais ou menos isso, a eletiva. É bem tranquilo, não vai ser uma coisa que vai ser pesada, porque a gente já sabe que o volume é muito grande de trabalho quando a gente está nesse ensino remoto, né, Kézia? Isso aí. Agora, sobre o que a gente quer que vocês aprendam, né? Primeira coisa, a gente tem que... O objetivo dessa disciplina também é compreender a literatura em si, né? As várias escolas literárias, os vários autores, as várias obras, as características. Quando a gente estuda literatura, a gente vê a transformação do homem pelo passar do tempo. Então, o homem ele se coloca de uma forma diferente em cada escola literária, né? Não que em cada escola, mas em cada época, né? E aí, essas características, elas aparecem nos livros, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem escola literária, que é mais o homem no centro do universo, né? Então, ela tem uma perspectiva um pouco mais individualista e tal. Quando não, é uma postura de Deus, centro no universo. Então, tem uma postura... Nos textos, a gente percebe mais um discurso religioso, mais coletivo, tá bom? E aí, quando a gente trabalha com literatura, a gente trabalha também com interpretação, com a compreensão daquilo que quer dizer. Na literatura, os textos, em sua grande maioria, se não quase todos, são no sentido figurado, no sentido conotativo. Então, assim, principalmente na poesia, né? Quando a gente vê que é difícil de compreender, porque uma palavra, ela nunca significa só o que ela significa, né? Não é o sentido dicionarizado. Então, tem que ver com o contexto que ele quis dizer, outras palavras, o sentido que ele está querendo dar no texto. Então, assim, na literatura a gente trabalha com criação de significados. E, então, quando a gente trabalha com literatura, a gente estimula também a nossa interpretação, perspectiva de mundo. A gente começa a ver como as pessoas enxergavam a vida em diferentes tempos e diferentes espaços. E à medida que a gente estuda literatura, a gente também se apropria da nossa própria língua, né? É como se a gente olhasse, né, Kézia, para aquele personagem do livro e falar, por isso que ele é desse jeito, porque ele vive nesse momento, né? Tá acontecendo isso, né? É legal enxergar sobre a perspectiva do personagem. Ele viveu dessa forma, por isso que está fazendo isso, né? É você se pôr no lugar do personagem. Acho que bem bacana. E tem a questão também que a gente vai percebendo, além da própria mudança, né, de perspectiva do ser humano ao longo dos tempos, a gente vê também a própria transformação da sociedade, da linguagem. Então a gente vai ter contato com os textos que têm uma escrita um pouco mais arcaica.
né? E aí a gente vai se apropriando dessas palavras, desses significados também. Eles estão lendo Iracema. Eu acredito que alguns já pegaram para ler, outros não, né? Vamos ver se eles começam aí a querer pegar para ler. Esse trimestre, a sugestão de leitura é Iracema. E eu acredito que eles esbarram muito na questão linguística, eles ficam ali com a dificuldade, porque é difícil mesmo. Quando você está lendo José de Alencar, é muito difícil. Por quê? Porque tem termos ali que é próprio da linguagem da época, tem termos ali que tem a ver com o tupi, que são termos indígenas. Eu falo que eles vão sofrer um pouquinho nessa primeira leitura, mas que depois eles vão merecendo as outras leituras que são mais fáceis, que vai se aproximando mais do tempo deles, né? Que é o tempo atual nosso agora. Então, eles têm que passar por essa barreira, né, Kézia? E a gente amadurece também como leitor, né? Alguns textos que eu li já quando eu estava na escola ou na faculdade, eu achava muito difícil. Hoje eu já não tenho tanta mais dificuldade. E assim a gente vai indo. E por fim, quando a gente também propõe uma disciplina, né, uma eletiva, que tem a questão dos jogos, né, da tecnologia, a gente vai se apropriando também, né? Da metodologia, da forma como as plataformas digitais funcionam também, sabe? Que hoje em dia também é muito importante essa questão. Sim, com certeza, dominar a questão também da tecnologia, né? Pelo menos um pouquinho que seja importante para eles. Legal. Eu acho que eles também vão querer saber mais ou menos como que vai ser a culminância. Para quem não sabe, acho que a gente já falou, a gente já explicou um pouquinho no outro vídeo, que a culminância é um produto final, que você tem que apresentar alguma coisa no final do semestre, né? Então, como que vai ser aí? No final, nós vamos deixar algumas aulas para que vocês decidam o que vai ser feito na culminância. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente quer, mas gostaríamos que vocês, lá naquele momento, no finalzinho, antes da preparação da culminância, fossem ajudando a gente a desenvolver melhor essa ideia que a gente tem, né? Porque o objetivo é que vocês participem não só do processo, mas também da preparação para a culminância. E aí, quando chegar lá para o finalzinho do semestre, a gente vai discutir melhor sobre como que vai ser, né? Não é, Kézia? É isso aí, né? A gente quer ver a participação de vocês. Não desanimem não, hein, pessoal? Estamos longe, mas estamos perto também. Então, como que a gente vai avaliar, né? A gente tem uma questão muito fechada, assim, de a avaliação é prova. Não é. Toda vez que a gente está vendo o aluno, né, na participação, a gente está sempre avaliando, né? A gente faz sempre um juízo de valor das situações, das pessoas, dos acontecimentos. Então, a gente consegue ver os alunos que estão participando, não, os que têm dificuldade, que vão atrás da gente, né? A gente entende também a situação da pandemia, né? Que está tudo bem complicado, né? Então, se vocês tiverem algum problema, alguma situação assim, pode me procurar, ou procurar a professora Cristiane, que a gente, né, a gente entende, a gente ajuda, E aí, no final também, a gente vai propor uma autoavaliação, né? Para vocês mesmo se avaliarem, ver a participação de vocês. Isso é importante porque é uma tomada de consciência, né? Do que fizemos, do que somos, do que podemos melhorar. Eu acredito que a autoavaliação é importante. A gente vai ver, então, o processo, como que vocês saíram. Não adianta assumir na eletiva inteira e depois aparecer do nada no final e falar, eu tô aqui, né? Então, eu sei que a gente está num momento difícil, na questão remota, mas ainda assim, vocês têm que participar. E o engajamento na culminância. A gente tem que ver quais são as propostas que vocês têm, o que vocês querem para a culminância. Então, esse também vai ser um critério para a nossa avaliação. Mas, no geral, eu acredito que vai ser uma eletiva bem leve. A gente não quer aqui trazer mais um peso com relação a tantas atividades que vocês têm que entregar. Vamos tentar fazer ficar de uma forma mais divertida e não acumular. Porque se a gente acumular demais, a gente não vai conseguir dar conta de nada mesmo. E a eletiva ela não é para ser pesada, é para ela ser leve e para ajudar a gente a decidir sobre o que a gente quer ajudar no nosso projeto de vida, né, Kézia? Isso. É isso aí. Bom, qualquer coisa a gente está à disposição de vocês, tá bom? Isso. O que vocês precisarem aí, então, vocês podem chamar a professora Kézia ou a professora Cris, ok? Espero que vocês tenham gostado do tema. Eu sei que não vai agradar a todos, mas ainda assim eu sei que é importante para todos por conta do vestibular, pelo menos para a maioria. Sim. Obrigadão, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau.